Olá a todos, meu obrigado pela tua atenção e pela tua companhia junto em mais um vídeo aqui no tutorial. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de um recurso que permite que a gente carregue alguns itens que a gente tenha desenvolvido em outros projetos do Blender no projeto atual em que estejamos trabalhando. Nesse exemplo aqui eu criei uma logomarca, eu estou usando essa versão aqui, que é a versão 3.2.2, é a versão anterior a última que foi oficializada. Esse arquivo, se vocês olharem aqui pelo modo material prévia, vocês vão ver que ele já tem aqui coloração, então eu apliquei alguns recursos para ele. Agora eu gostaria de salvar esse arquivo numa pasta em que eu possa depois recuperar através de outras versões do Blender. Então eu venho aqui, clico em Save As e determino a pasta onde eu queira salvar os meus projetos. Já tem uma pasta aqui, ó. Eu tenho vários projetos que eu salvei junto a essa pasta. Esse arquivo, como ele está utilizando aqui uma tecnologia de renderização mais atual, que é o Blender Eevee, e que difere das versões mais antigas, que são as versões 2.7 e anteriores, onde nós tínhamos naquela época o Blender Render, posso carregar tranquilamente nas versões atuais, com todos os itens que eu tenho acrescentado junto ao mesmo. Mas nas versões 2.7 anteriores, pode ser que alguns itens que sejam recursos dessas versões atuais não funcionem nas versões mais antigas. Mas o objeto, sim, a malha em si, vai funcionar nessas versões mais antigas. Então é isso que eu queria mostrar a vocês, como é que eu posso proceder para carregar esse arquivo em outras versões. O primeiro exemplo que eu vou utilizar aqui é uma versão mais antiga do Blender, versão 2.7. Eu vou usar aqui para esse exemplo a 272, mas vai valer para quase todas, tá? Então eu quero acrescentar aquela logomarca aqui na versão 2.7. Existe nesse menu aqui superior, na opção File, essa opção chamada Append, que significa acrescentar. Eu venho em File, clico em Append ou uso o atalho Shift F1. E aqui eu vou buscar o diretório onde eu tenho o arquivo salvo que eu quero utilizar como exemplo. Então eu venho aqui em Arquivos Blender, vocês vão ver que eu tenho uma diversidade de arquivos que eu salvei nessa pasta chamada Arquivos Blender. Entre elas está o arquivo que eu quero, que é o logo Blender. Então eu venho aqui na opção L, já que eu estou utilizando, tá ele aqui, ó, pessoal, o arquivo logo blender.blend. Ele foi gerado na versão 3.2.2. Então eu seleciono ele e aqui ele vai abrir as pastas pertinentes ao arquivo. Geralmente nas versões mais atuais, para eu carregar aquele item em forma da logomarca, eu venho aqui na pasta chamada Mesh, clico duas vezes, vou encontrar o objeto Curve, seleciono e uso Append from Library. Mas vocês vão notar que aqui nessa versão eu não vou conseguir carregar aquele recurso da versão mais atual, pois ela não tem a disponibilidade das versões atuais. Então o que é que eu posso fazer aqui? Nesse caso, como eu quero carregar aquela malha, eu volto lá em Append, esqueço a pasta Mesh, volto a uma pasta anterior e venho aqui, ó, na opção chamada Object. Aqui vocês vão encontrar os itens que fazem parte da seção. Então, quem é o logo Blender? Eu vou selecionar ele e selecionando ele, eu uso o Append from Library. Veja que eu carreguei de forma simples, ó, a logomarca que eu criei numa versão mais nova nessas versões mais antigas. Só que tem um detalhe, se vocês forem usar a opção renderizada, vocês não vão ter o material agregado a ele. Se vocês vierem aqui no Append, novamente, voltarem uma pasta e forem na parte de material, vocês podem selecionar esses materiais aqui. Por exemplo, eu vou usar o Append from Library. Vocês vão ver que o material não vai estar agregado ao objeto, porque os recursos do Blender Eevee são um pouco diferentes do recurso do Blender Render da época. Então, vocês vão ter esse problema. Agora, vou fechar aqui essa versão e vamos pegar uma versão mais atual. Nesse exemplo eu vou usar a versão 3.3.0. Como é que eu faço aqui para poder selecionar aquela opção? Então eu venho aqui em File, Append,
que é acrescentar, eu vou lá no diretório onde tem os arquivos e vou buscar o arquivo que eu quero. Está aqui o nosso arquivo, eu seleciono ele, clico em Append e aqui vocês vão determinar a pasta onde está, por exemplo, o Mesh ou o Object. Eu vou vir aqui em Mesh, que para mim é mais fácil, clico, tem o item Curve, ou então poderia ir lá na pasta do objeto também e uso o Append. Vocês vão notar que aqui eu não tenho o material disponibilizado no modo sólido, mas se eu entrar no material prévio, veja que eu carreguei de forma automática o material que já vinha junto ao objeto. Então, se vocês entrarem aqui, vocês vão ver ó, que existem os materiais junto ao recurso. Qual seria outro método que eu teria para poder carregar de forma prática e rápida os itens de um projeto junto ao projeto atual? Seria dessa forma, pessoal. Digamos que eu esteja aqui na pasta. Eu venho aqui e escolho um arquivo Blend que eu tenho gravado, tá vendo? Eu seleciono o arquivo, pressiono o botão esquerdo e arrasto ele para dentro da versão atual. Quando eu fizer isso, veja que ele vai criar um menu perguntando se você quer linkar ou se você quer acrescentar. Eu quero acrescentar. Então eu clico em Append, ele abre a pasta com todos os itens desse arquivo aqui dentro no Blender. Eu vou lá buscar dentro das pastas disponíveis. Se eu quiser usar aqui na forma de relação, estão aqui as pastas, tá, pessoal? Geralmente eu uso assim para facilitar. Então eu entro lá na pasta de Mesh, tenho aqui o arquivo e uso o Append e acrescento ó, de forma direta o arquivo nessa versão atual. Se eu quiser ver os materiais, eu venho aqui, ó, clico em material prévio, então aqui os materiais. Eu gostaria de acrescentar um outro objeto de um outro projeto que eu fiz. Eu vou baixar desse arquivo aqui, animação de uma bola. Então eu seleciono o arquivo, jogo para dentro do Blender diretamente, ele vai perguntar o que é que eu quero fazer. Quero acrescentar, então clico em Append, vou lá na pasta onde eu tenha o objeto que eu desejo, pode ser Object ou pode ser o Mesh. Então eu busco a pasta aqui, ó, e nós vamos ver nesse exemplo um item aqui qualquer, essa Icosphere Append. Ele traz o novo objeto para dentro desse projeto que eu estou trabalhando. É sempre interessante, pessoal, que nós, ao criarmos os nossos projetos, providenciemos dar um nome para cada item aqui, para que a gente possa identificar através de outros projetos quando for utilizar o Append. Nesse caso da bola, vocês vão ver que lá naquela condição ele está como uma Icosphere, mas na verdade a gente poderia ter dado o nome para esse objeto de bola. Então na hora que a gente fosse fazer o Append desse projeto num projeto atual, a gente identificaria normalmente o nome do objeto através da opção bola. Então fica aí a dica para que vocês entendam como usar de forma prática o Append e os métodos mais fáceis para a gente utilizar durante o recurso num novo projeto. Bom proveito e até um próximo vídeo.